Eu segurei o pulso do meu filho Caio com tanta força que ele reclamou de dor. Ele tinha 8 anos e era cego de nascença. Estávamos dentro da Basílica de Aparecida porque minha irmã, Luciana, havia insistido tanto que acabei cedendo só para provar meu ponto. Durante a missa, Caio pediu para tocar na imagem de Nossa Senhora. Eu me inclinei e sussurrei no ouvido dele, mas alto o suficiente para quem estava ao lado escutar. Isso aí é só uma estátua, filho. Não tem poder nenhum. Quem cura é Jesus, e só Ele. Um senhor de cabelos brancos me olhou com desaprovação. Uma mulher de terço na mão murmurou algo que não consegui ouvir direito. Eu não me importei. Peguei Caio pelo braço e saí daquela igreja decidida a nunca mais voltar. Sentia uma espécie de satisfação por ter falado a verdade. Aquela verdade que eu carregava como estandarte há tantos anos. A verdade que me fazia diferente. Especial. Escolhida. Eu era profeta reconhecida na Igreja Apostólica Fogo do Espírito, em Guarulhos, há 10 anos. Meu dom profético era real. Não era encenação. Eu recebia revelações sobre a vida das pessoas, via coisas que iam acontecer, ministrava cura e libertação com autoridade. As pessoas me procuravam depois dos cultos. Formavam fila para receber uma palavra. Eu colocava a mão na testa delas e o Espírito simplesmente falava através de mim. Coisas que eu não tinha como saber. Segredos guardados. Dores escondidas. Eu via tudo. Por isso mesmo, minha convicção era absoluta. Idolatria era pecado mortal. Qualquer forma de veneração a imagens era abominação diante de Deus. Eu pregava isso com firmeza, com coragem, sem medo de ofender. Achava que estava defendendo a pureza do Evangelho. Meu marido, Vinícius, me apoiava na maioria das vezes, mas às vezes pedia para eu ser menos dura. Dizia que nem todo mundo estava pronto para ouvir certas verdades. Eu achava que ele era fraco demais, conciliador demais. Faltava-lhe convicção. Caio cresceu me ouvindo profetizar, orar em línguas, repreender demônios em voz alta dentro de casa. Ele nunca reclamou de ser cego. Dizia que Deus tinha um propósito nisso. Eu concordava plenamente. Acreditava que a cegueira dele era uma marca de separação, um sinal de que ele seria usado de forma especial, e que quando chegasse o tempo certo, Deus o curaria através do meu ministério. Seria a confirmação final do meu chamado. Eu vivia cercada de pessoas que me admiravam, que respeitavam minha palavra, que me pediam conselhos espirituais. Eu orientava casamentos. Aconselhava pais sobre como educar os filhos. Determinava quem estava em pecado e quem estava em santidade. Minha voz tinha peso. Quando eu entrava na igreja, as conversas paravam. Todos me cumprimentavam com reverência. Eu me sentia importante, necessária, indispensável. Mas havia algo que me incomodava profundamente. Minha irmã Luciana. Ela tinha se convertido ao catolicismo 3 anos antes, e desde então nossa relação estava fria, quase inexistente. Ela insistia em me convidar para ir à Basílica. Dizia que queria que eu conhecesse a devoção dela, que entendia meu lado, mas que eu também precisava entender o dela. Eu sempre recusava. Até que um dia, cansada de ouvir, aceitei. Mas não por respeito. Aceitei para provar que ela estava enganada. Para mostrar que aquilo tudo não passava de tradição vazia. No dia da visita, Luciana nos buscou em casa. Vinícius decidiu ir junto. Caio estava animado. Ele gostava de sair, de sentir o vento no rosto, de ouvir sons diferentes. Durante o trajeto, Luciana contou histórias sobre milagres que aconteciam na Basílica. Eu ouvia em silêncio, segurando minha opinião. Vinícius fazia perguntas educadas. Caio prestava atenção em cada palavra. Quando chegamos, fiquei impressionada com o tamanho do lugar. Era enorme, imponente, mas meu coração estava blindado. Eu não ia me deixar enganar pela grandiosidade arquitetônica.
Entramos durante a missa. Luciana nos guiou até os bancos da frente. Sentei com Caio ao meu lado. Vinícius ficou do outro lado dele. A missa começou. O padre falava com calma. As pessoas respondiam em coro. Tudo parecia ensaiado. Mecânico. Foi quando Caio puxou minha blusa e sussurrou: "Mãe, eu quero tocar na estátua da senhora." Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu sabia que aquele momento ia chegar. Inclinei-me e disse o que tinha que ser dito. Alto. Claro. Sem vergonha. A reação das pessoas ao redor foi imediata. Olhares duros. Sussurros. Luciana fechou os olhos e respirou fundo. Eu me levantei, peguei Caio pela mão e saí. Vinícius nos seguiu sem dizer nada. No carro, Luciana dirigiu em silêncio. Eu também não falei. Caio encostou a cabeça no vidro. Quando chegamos em casa, Luciana se despediu rapidamente. Não entrou. Não tomou café. Apenas acenou e foi embora. Vinícius colocou Caio para dormir e depois veio conversar comigo na sala. Você precisava ter falado daquele jeito. Precisava. Ele precisa saber a verdade. Mas você humilhou sua irmã na frente de todo mundo. Eu defendi a palavra. É isso que importa. Ele suspirou. Não insistiu. Foi dormir. Eu fiquei ali, sozinha, sentindo aquela sensação de vitória que sempre vinha depois de uma batalha espiritual. Achei que tinha feito certo. Que Deus estava satisfeito comigo. Que minha fé tinha sido provada mais uma vez. 3 semanas depois, tudo começou a desmoronar. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa quarta-feira à noite. Era dia de culto de oração e libertação. Eu sempre ministrava nesses dias. As pessoas vinham com expectativa. Eu subia ao púlpito, abria a boca, e as palavras vinham. Profecias. Revelações. Direcionamentos. Naquela noite, nada veio. Comecei a orar em voz alta, esperando que o Espírito tomasse controle. Mas só havia silêncio. Um silêncio pesado. Tentei forçar. Comecei a falar coisas genéricas. Palavras que poderiam servir para qualquer pessoa. Percebi que as pessoas me olhavam de forma diferente. Não havia mais aquele brilho nos olhos. Aquela expectativa. Elas percebiam que algo estava fora do lugar. Desci do púlpito antes do tempo. Disse que não estava me sentindo bem. O pastor principal assumiu o restante do culto. Vinícius me levou para casa. No caminho, ele perguntou o que tinha acontecido. Eu não soube responder. Apenas disse que estava cansada. Que tinha sido uma semana difícil. Ele acreditou. Eu também queria acreditar nisso. Mas na semana seguinte, aconteceu de novo. E na outra. E na outra. As revelações pararam de vir. Eu tentava orar pelas pessoas e nada acontecia. Minhas palavras soavam vazias. Forçadas. Eu mesma percebia isso. Entrei em pânico. Convoquei jejuns pessoais. Passei noites inteiras acordada orando. Repreendi todo tipo de espírito que pudesse estar bloqueando meu domingo. Nada mudava. As pessoas começaram a sussurrar, a questionar. Algumas pararam de me procurar. Outras vinham, mas saíam decepcionadas. Eu sentia a diferença no olhar delas. Não era mais admiração. Era pena. Ou pior, desconfiança. Comecei a evitar os cultos. Inventava desculpas. Dizia que estava doente. Que precisava cuidar de Caio. Que tinha compromissos inadiáveis. Vinícius tentava me confortar. Dizia que era uma fase. Que todo ministério passava por vales. Que Deus estava me preparando para algo maior. Eu queria acreditar. Mas no fundo, sentia que havia algo mais. Algo que eu não conseguia nomear. Uma inquietação que crescia a cada dia. Foi nesse período que Caio começou a ter os sonhos.
Ele acordava todas as noites e vinha até meu quarto. Dizia que tinha visto uma mulher vestida de azul, segurando um menino no colo. Ela sempre apontava para ele e sorria. Caio descrevia a cena com detalhes. A cor do manto, o brilho ao redor dela, a sensação de paz que sentia ao vê-la. Eu repreendi aquele sonho imediatamente. Orei contra toda influência estranha. Ungi a cabeça dele com óleo. Decretei proteção sobre meu filho. Disse a ele que aquilo não era de Deus, que era uma armadilha do inimigo, que ele precisava resistir. Caio me ouvia em silêncio. Concordava com a cabeça. Voltava para o quarto. Mas os sonhos continuaram. Toda noite, a mesma mulher, o mesmo sorriso, o mesmo gesto. Caio começou a perguntar quem era aquela senhora. Porque ela insistia em aparecer para ele. Porque ela apontava para ele daquele jeito. Eu não respondia. Só orava mais alto. Mais intensamente. Com mais desespero. Vinícius começou a perceber que algo estava muito errado. Ele via meu desespero crescente. Minha incapacidade de lidar com o que estava acontecendo. Tentou conversar comigo várias vezes. Sugeriu que procurássemos ajuda. Que conversássemos com o pastor principal. Que fizéssemos uma campanha de oração coletiva. Eu recusei tudo. Não queria que ninguém soubesse do meu fracasso. Da minha fraqueza. Da minha perda. 2 meses depois, perdi completamente meu ministério. As pessoas pararam de me procurar. O pastor me afastou das atividades de liderança. Disse que era temporário, que eu precisava de um tempo de restauração. Mas eu sabia o que aquilo significava. Eu tinha perdido meu lugar, minha função, minha identidade. Eu me sentia como se Deus tivesse me abandonado. Como se tudo o que eu tinha vivido nos últimos 10 anos fosse uma mentira. Comecei a questionar tudo. Se meu dom tinha sido real. Se as profecias eram verdadeiras. Se eu não tinha enganado a mim mesma o tempo todo. A raiva que senti foi tão profunda que passei noites acordada gritando sozinha no quarto. Quebrando coisas. Chorando até não ter mais lágrimas. Caio me ouvia chorar. Vinha me abraçar. Segurava minha mão sem dizer nada. Eu o empurrava. Não conseguia aceitar conforto. Não conseguia aceitar carinho. Estava consumida por uma dor que parecia não ter fim. Vinícius dormia no sofá. Não porque eu tivesse pedido, mas porque ele não sabia mais como me ajudar. Como me alcançar. Parei de orar. Parei de ler a Bíblia. Parei de ir à igreja. Fiquei trancada dentro de casa, me afundando numa escuridão que eu nunca tinha conhecido antes. Sentia que tinha perdido não só meu ministério, mas minha identidade inteira. Quem eu era sem o dom profético, sem o reconhecimento das pessoas, sem a certeza de que Deus me usava. Eu não sabia. E isso me apavorava. Uma manhã, Caio me acordou. Ele entrou no quarto devagar. Sentou na beirada da cama. Segurou minha mão com aquela delicadeza que só ele tinha. E disse algo que mudou tudo. Mãe, eu preciso ir na igreja da Senhora do Sonho. Minha primeira reação foi dizer não. Virei o rosto para a parede. Fingi que não tinha ouvido. Caio ficou ali, em silêncio, segurando minha mão. Ele não insistiu. Não argumentou. Apenas esperou. Aquele silêncio dele pesou mais do que qualquer palavra poderia pesar. Fiquei deitada o resto da manhã. Vinícius entrou no quarto. Perguntou se eu queria comer alguma coisa. Neguei com a cabeça. Ele saiu sem insistir. Ouvi Caio na sala, conversando baixinho com o pai. Não consegui ouvir o que diziam, mas senti que estavam falando de mim, da minha condição, do meu estado. À tarde, Caio voltou. Sentou no mesmo lugar. Segurou minha mão de novo. Repetiu o pedido. Mãe, por favor, eu preciso ir.
Dessa vez, algo dentro de mim desmoronou. Não foi a fé. Não foi a convicção. Foi o cansaço. A exaustão de lutar contra algo que eu não entendia. De resistir a algo que estava além do meu controle. Eu não tinha mais forças. Não tinha mais certezas. Não tinha mais nada. Sentei na cama. Olhei para Caio. Ele não podia me ver, mas parecia que sentia meu olhar. Seus olhos cegos estavam fixos na minha direção. Havia uma serenidade nele que eu não conseguia compreender. Uma paz que contrastava com o meu caos interno. Você tem certeza disso? Tenho, mãe. Eu preciso ir. Por quê? Porque ela está me chamando. Aquelas palavras deveriam ter me revoltado. Deveriam ter despertado toda a minha antiga indignação. Mas não despertaram. Só havia vazio. Concordei com a cabeça. Disse que conversaria com o pai dele. Caio sorriu. Beijou minha mão e saiu do quarto. Vinícius achou estranho quando contei. Perguntou se eu tinha certeza. Se não era cedo demais. Se eu estava preparada para isso. Eu não estava preparada para nada. Mas também não tinha mais escolha. Pedi para ele nos levar até Aparecida no sábado seguinte. Ele concordou. Nos dias que antecederam a viagem, senti um misto de medo e curiosidade. Medo do que poderia acontecer. Medo de estar cedendo a algo que eu sempre combati. Curiosidade sobre o que Caio sentia. Sobre o que aqueles sonhos realmente significavam. Parei de repreender os sonhos dele. Apenas ouvia quando ele contava. E ele contava todos os dias. A mulher continuava aparecendo. Sempre da mesma forma. Sempre com o mesmo sorriso. Mas agora, segundo Caio, ela estendia a mão. Como se estivesse o chamando. Convidando-o para algo. Caio dizia que sentia vontade de ir até ela. De tocar naquela mão. Mas sempre acordava antes. No sábado, saímos cedo. Vinícius dirigiu em silêncio. Caio ia no banco de trás, calmo, quase ansioso. Eu ia ao lado de Vinícius, olhando pela janela, sem conseguir organizar meus pensamentos. A estrada parecia interminável. O céu estava nublado. Parecia que ia chover. Quando chegamos à Basílica, senti um aperto no peito. A última vez que estive ali, saí com raiva. Com certeza da minha superioridade espiritual. Agora, voltava quebrada. Sem ministério. Sem respostas. Sem nada além de um pedido do meu filho que eu não conseguia negar. Entramos devagar. Havia poucas pessoas. Não era horário de missa. Alguns fiéis andavam pelos corredores. Outros acendiam velas. Outros rezavam ajoelhados. Tudo aquilo que antes me irritava profundamente agora me parecia distante. Como se não me afetasse mais. Caio segurou minha mão com firmeza. Ele sabia onde queria ir. Guiei-o até a imagem de Nossa Senhora. Ficamos parados na frente dela por alguns instantes. Caio respirou fundo. Soltou minha mão. Estendeu os braços para frente. Pode me levar até ela, mãe. Peguei a mão dele e a coloquei sobre os pés da estátua. Fechei meus olhos. Não conseguia orar. Não conseguia dizer nada. Apenas entreguei. Entreguei tudo o que eu não conseguia mais carregar sozinha. O peso da minha arrogância. O peso da minha queda. O peso do meu vazio. Caio começou a tremer. Abri os olhos assustada. Pensei que ele estivesse passando mal. Tentei afastá-lo da imagem, mas ele segurou firme. Suas mãos apertavam os pés da estátua com uma força que eu não sabia que ele tinha. O tremor aumentou. Vinícius se aproximou, preocupado. Segurou Caio pelos ombros. Mas ele não soltava. De repente, Caio soltou um grito. Um grito que ecoou pela basílica inteira. As pessoas se viraram. Algumas se aproximaram. Eu puxei Caio com força, assustada.
achando que algo terrível estava acontecendo. Ele cambaleou para trás, caiu nos meus braços, chorando. Mas não era choro de dor. Ele estava olhando para mim. Não era o olhar perdido de quem nasceu cego. Não era o olhar vago que eu conhecia desde que ele nasceu. Era o olhar de quem enxerga, de quem vê, de quem está vendo pela primeira vez na vida. Mãe, eu estou vendo você. Você está chorando. Meu coração parou. Não consegui respirar. Não consegui falar. Apenas olhei para Caio. Para aqueles olhos que sempre foram vazios. Agora estavam vivos. Atentos. Focados em mim. Ele estava me vendo. De verdade. Vinícius ficou paralisado. A boca aberta. Os olhos arregalados. Ele segurou o rosto de Caio com as duas mãos. Aproximou o rosto do filho. Caio sorriu. Pai, você tem barba. Eu não sabia que você tinha barba. Vinícius começou a chorar. Puxou Caio para um abraço apertado. Eu caí de joelhos ali mesmo. Não por devoção. Não por fé. Apenas porque minhas pernas não me seguravam mais. As pessoas começaram a se aproximar. Perguntavam o que tinha acontecido. Se estávamos bem. Se precisávamos de ajuda. Caio olhou ao redor. Para as velas. Para as pessoas. Para os vitrais. Para o teto altíssimo da basílica. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele girou devagar, absorvendo cada detalhe, cada cor, cada forma. Mãe, isso aqui é lindo. Um padre veio até nós. Perguntou o que havia acontecido. Vinícius tentou explicar, mas as palavras saíam embaralhadas. Ele estava em choque. Eu também. O padre pediu calma. Sentou-se ao nosso lado. Ouviu tudo. Quando entendeu, fechou os olhos e murmurou uma oração. Depois, sugeriu que levássemos Caio ao hospital. Que confirmássemos o que tinha acontecido. Saímos da basílica atordoados. Caio não parava de olhar para tudo. Para o céu. Para as árvores. Para os carros. Para as pessoas que passavam. Ele segurava minha mão e apontava para cada coisa nova. Perguntava o nome, a cor, a função. Vinícius dirigiu direto para o hospital mais próximo. No pronto-socorro, explicamos a situação. A médica de plantão franziu a testa. Pediu exames. Chamou um oftalmologista de plantão. Caio foi examinado por quase 2 horas. Fizeram testes de visão. Mediram reflexos. Examinaram o fundo do olho. Pediram exames de imagem. Enquanto esperávamos os resultados, sentei numa cadeira de plástico no corredor. Vinícius andava de um lado para o outro. Caio ficou quieto, observando tudo ao redor. Ele estava fascinado. Mesmo naquele ambiente frio e impessoal, ele via beleza, via vida, via cores. A médica voltou com os resultados. Chamou a mim e a Vinícius para uma sala reservada. Ela tinha uma expressão confusa, quase incrédula. Colocou os exames sobre a mesa. Apontou para as imagens. O nervo óptico dele está perfeito, funcionando normalmente. Não há nenhuma lesão, nenhuma malformação, nada que justifique a cegueira anterior. Mas ele nasceu cego, eu disse. Todos os exames confirmaram isso. Os médicos disseram que o nervo óptico dele nunca tinha se formado direito. Eu sei. Eu vi o prontuário antigo dele. Está aqui. Os exames de quando ele nasceu mostram claramente a malformação. Mas os exames de hoje mostram que não há nada errado. É como se ele tivesse nascido com visão perfeita. Isso é possível. Não. Não é possível. Não tem explicação médica para isso. Vinícius segurou minha mão. Eu segurei a dele de volta. A médica nos olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era desconfiança.
Não era ceticismo. Era espanto. Admiração. Ela sabia que estava diante de algo que a ciência não podia explicar. Voltamos para casa naquela mesma noite. Caio não dormiu no caminho. Ficou olhando pela janela, para as luzes da estrada, para as estrelas no céu, para a lua cheia que brilhava acima de nós. Ele perguntava sobre tudo. Eu respondia o que conseguia. Vinícius completava o que eu não sabia. Quando chegamos em casa, Caio entrou devagar. Olhou para cada cômodo como se fosse a primeira vez. E era. Ele tocou nas paredes, nos móveis, nas cortinas. Segurou cada objeto com cuidado, comparando o que sempre sentiu com o tato com o que agora via com os olhos. Mãe, nossa casa é bonita. Comecei a chorar de novo. Não consegui segurar. Caio veio até mim. Limpou minhas lágrimas com os dedos. Sorriu. Não chora, mãe. Está tudo bem agora. Naquela noite, depois que Caio dormiu, sentei na sala com Vinícius. Ficamos em silêncio por muito tempo. Até que ele falou. O que você vai fazer agora? Eu não sei. Você vai contar para a igreja? Eu não sei. Você vai voltar. Olhei para ele. Havia tantas perguntas na minha cabeça. Tantas dúvidas. Tantas contradições. Tudo o que eu acreditava tinha sido abalado. Não destruído. Apenas abalado. E eu não sabia como lidar com isso. Eu preciso voltar à Basílica, eu disse. Vinícius concordou com a cabeça. Não perguntou por quê. Ele sabia. Eu precisava entender. Precisava processar. Precisava encontrar respostas que ninguém além de mim poderia me dar. Na semana seguinte, voltei sozinha. Não contei para ninguém. Apenas disse a Vinícius que ia sair. Ele cuidou de Caio. Peguei o ônibus e fui. A viagem pareceu mais longa dessa vez. Mais silenciosa. Mais pesada. Quando cheguei, entrei devagar. Sentei na frente da imagem de Nossa Senhora. Fiquei ali por horas. Não orei. Não falei. Apenas fiquei. Olhando. Pensando. Sentindo. Uma senhora idosa sentou ao meu lado. Reconheci o rosto dela. Era a mesma que havia murmurado algo naquele primeiro dia. Quando eu arrastei Caio para fora da basílica com arrogância. Ela me olhou. Sorriu de leve. Não disse nada. Eu rompi o silêncio. Eu te devo um pedido de desculpas. Ela virou o rosto para mim. Os olhos claros, cheios de bondade. Pelo quê, filha? Pelo jeito que eu agi. Pela minha arrogância. Pela minha falta de respeito. Ela sorriu. Uma senhora idosa sentou ao meu lado. Reconheci o rosto dela. Era a mesma que havia murmurado algo naquele primeiro dia. Quando eu arrastei Caio para fora da basílica com arrogância. Ela me olhou. Sorriu de leve. Deus não precisa da nossa permissão para agir, filha. Ele age onde Ele quer. Aquelas palavras entraram em mim como uma lâmina afiada. Não machucaram. Apenas cortaram todas as camadas de orgulho que eu ainda carregava. Comecei a chorar ali mesmo, na frente daquela senhora que eu nem conhecia. Ela colocou a mão no meu ombro. Não disse mais nada. Apenas ficou ali, em silêncio, me acompanhando na minha dor. Quando parei de chorar, ela se levantou devagar. Antes de ir embora, inclinou-se e sussurrou no meu ouvido. Ele nunca te abandonou. Você só precisava aprender a ouvi-lo de um jeito diferente. Fiquei sozinha de novo. As palavras dela ecoaram dentro de mim por horas. Comecei a entender que meu dom profético não tinha desaparecido como castigo. Tinha sido silenciado para que eu pudesse ouvir. Para que eu parasse de falar e começasse a escutar. Para que eu entendesse que Deus não estava limitado às minhas convicções, às minhas regras, aos meus julgamentos. Voltei para casa diferente.
Não curada, não restaurada, mas diferente. Ainda havia muita confusão dentro de mim. Muitas perguntas sem resposta. Mas agora havia também uma abertura. Uma disposição de aceitar que eu não sabia tudo. Que talvez nunca soubesse. Vinícius percebeu a mudança. Não perguntou o que tinha acontecido. Apenas me abraçou quando cheguei. Caio estava desenhando na mesa da sala. Ele tinha descoberto as cores. Passava horas misturando lápis de cor, fascinado com cada tonalidade. Quando me viu, largou tudo e correu para me abraçar. Mãe, você foi lá de novo, né? Fui, filho. E como foi? Foi bom. Foi necessário. Ele sorriu. Voltou para os desenhos. Eu fiquei observando ele por um tempo, pensando em como ele tinha me ensinado mais sobre fé naquelas últimas semanas do que eu tinha aprendido em 10 anos de ministério. Ele nunca questionou, nunca duvidou, apenas confiou, mesmo sem entender. No domingo seguinte, tomei uma decisão. Voltei para a igreja. Para a minha igreja. A Apostólica Fogo do Espírito. Entrei no culto e sentei no fundo. Algumas pessoas me viram. Acenaram de longe. Outras desviaram o olhar. O pastor principal estava no púlpito. Ele pregava com a mesma intensidade de sempre, com a mesma convicção. Quando o culto terminou, ele me chamou. Pediu para conversarmos na sala pastoral. Entrei com o coração acelerado. Não sabia o que esperar. Ele sentou na cadeira dele. Eu sentei na cadeira de frente. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você sumiu, ele disse. Eu precisei me afastar. Eu sei. As pessoas comentaram. Disseram que você estava passando por uma crise. Estava. Ainda estou, de certa forma. Ele inclinou o corpo para frente. Juntou as mãos sobre a mesa. O olhar dele era sério, mas não hostil. Você quer me contar o que aconteceu? Respirei fundo. Contei tudo. Desde a perda do meu domingo, passando pelos sonhos de Caio, até o milagre na basílica. A cura inexplicável. Os exames médicos. Tudo. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. E agora? Agora eu não sei. Eu não sei mais o que pensar. O que acreditar. Passei anos condenando aquilo. E foi exatamente ali que meu filho foi curado. Você acha que estava errada? Eu acho que estava cega. Cega de uma forma pior que o Caio. Ele não via com os olhos. Eu não via com o coração. O pastor suspirou. Encostou na cadeira. Cruzou os braços. Você sabe o que isso vai causar aqui, né? Eu sei. As pessoas vão questionar. Vão te julgar. Algumas vão te rejeitar. Eu sei. Você está disposta a lidar com isso? Olhei nos olhos dele. Havia medo dentro de mim. Mas havia também algo maior. Uma necessidade de ser honesta. De parar de fingir. De parar de esconder. Estou. Porque eu não posso mais viver uma mentira. Não posso mais pregar uma verdade que eu mesma não acredito completamente. Ele concordou devagar com a cabeça. Disse que ia me dar espaço para compartilhar no próximo culto. Que seria minha escolha falar ou não. Mas que se eu decidisse falar, ele me apoiaria. Aquilo me surpreendeu. Eu esperava resistência. Rejeição. Mas encontrei a abertura. No culto seguinte, subi ao púlpito. Meu coração batia tão forte que eu achei que todos podiam ouvir. Olhei para a congregação. Algumas pessoas me olhavam com expectativa. Outras com desconfiança. Comecei a falar. Contei tudo de novo. Sem esconder. Sem suavizar. Falei da minha arrogância. Da minha queda. Do milagre. Da minha confusão.
Falei que não tinha respostas. Que não estava ali para defender uma doutrina. Estava ali para testemunhar o que tinha acontecido. E para pedir perdão por ter julgado o que eu não entendia. Metade da congregação se levantou e saiu. Não foi um movimento coordenado. Foram saindo aos poucos. Alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros sussurravam entre si. Ouvi alguém dizer que eu era uma herege. Outra pessoa disse que eu tinha me vendido ao catolicismo. Vinícius estava sentado na terceira fileira. Ele não se levantou. Caio estava ao lado dele, observando tudo com aqueles olhos novos. A outra metade ficou. E quando terminei de falar, alguns vieram até mim. Não para me condenar, mas para me abraçar. Para dizer que entendiam. Que também tinham dúvidas. Que também tinham medo de questionar. Uma mulher disse que tinha perdido o irmão por causa de divisões religiosas. Que minhas palavras tinham tocado em algo profundo dentro dela. O pastor encerrou o culto com uma oração. Pediu sabedoria. Pediu unidade. Pediu que Deus nos ensinasse a amar além das nossas diferenças teológicas. Saí da igreja naquele dia sabendo que tinha perdido muita coisa, mas também sabendo que tinha ganhado algo muito mais valioso. Honestidade, humildade, liberdade. Nos meses seguintes, tudo mudou. A igreja se dividiu de forma clara. Alguns membros saíram definitivamente. Fundaram outra congregação. Disseram que não podiam mais confiar num lugar que permitia heresia. Outros ficaram, mas mantinham distância de mim. Me cumprimentavam de longe, mas nunca se aproximavam. Mas havia também aqueles que se aproximaram. Pessoas que eu nunca tinha notado antes. Pessoas quietas, que sempre estiveram ali, mas que nunca tiveram espaço para questionar. Elas começaram a se abrir comigo, a compartilhar suas próprias dúvidas, suas próprias lutas com a rigidez doutrinária. Percebemos que não estávamos sozinhas. Meu dom profético voltou, mas diferente. Não era mais aquela torrente incontrolável de palavras. Agora era suave, discreto. Vinha em momentos específicos, para pessoas específicas, e sempre acompanhado de uma humildade que eu não tinha antes. Eu não subia mais ao púlpito com autoridade absoluta. Subia com reverência, com cuidado, com respeito pelo mistério de Deus. Caio se adaptou à visão de forma surpreendente. Os médicos disseram que normalmente uma pessoa que ganha visão depois de anos precisa de muita terapia. Precisa aprender a processar as informações visuais. Mas com Caio foi natural. Como se o cérebro dele sempre soubesse ver, apenas esperando que os olhos funcionassem. Ele voltou para a escola. Teve que refazer alguns testes. Aprender a ler com os olhos, não com os dedos. Mas ele se saiu bem. Melhor do que qualquer um esperava. Os professores ficaram impressionados. Os colegas fizeram festa quando souberam. Caio se tornou uma pequena celebridade na escola. Luciana voltou a falar comigo. Não foi imediato. Levou algumas semanas até que ela tivesse coragem de ligar. Quando atendeu, ficamos em silêncio por alguns segundos. Até que ela disse, com a voz embargada: "Eu soube o que aconteceu com o Caio. Foi um milagre, Lu. Eu sei. Eu sempre soube que ela ia te mostrar algo. Me desculpa. Por tudo. Pela minha arrogância. Pela forma como te tratei. Está tudo bem. Você não precisa me pedir desculpas. Você já passou por coisa suficiente." Marcamos um almoço. Foi estranho no começo. Havia anos de mágoa entre nós. Mas aos poucos, fomos nos reaproximando. Ela me contou sobre o caminho dela. Sobre como tinha encontrado paz na devoção mariana. Eu contei sobre o meu. Sobre como tinha precisado perder tudo para encontrar algo maior. Voltei à Basílica algumas vezes depois daquilo. Não me tornei católica. Não mudei de religião.
mas aprendi a respeitar, a admirar, a reconhecer que Deus age de formas que eu nunca vou compreender completamente, e que isso não é uma fraqueza da minha fé, é a própria essência dela. Um dia, levei um grupo da minha igreja até lá. Não obriguei ninguém, apenas convidei. Disse que queria que conhecessem o lugar onde meu filho tinha sido curado. 6 pessoas aceitaram. Viajamos juntos. Entramos na basílica com respeito. Alguns ficaram desconfortáveis. Outros ficaram tocados. Uma irmã chorou do começo ao fim. Quando saímos, sentamos num café próximo. Conversamos por horas. Sobre fé. Sobre dogmas. Sobre o que realmente importa. Uma das mulheres disse algo que nunca saiu da minha cabeça. A gente passa tanto tempo defendendo a nossa verdade que esquece de viver o amor que essa verdade deveria produzir. Concordei em silêncio. Era exatamente isso. Eu tinha passado anos defendendo uma verdade teológica enquanto destruía relacionamentos. Enquanto magoava pessoas. Enquanto criava muros em vez de pontes. Hoje, continuo sendo profeta. Continuo ministrando. Continuo orando pelas pessoas e recebendo revelações. Mas não prego mais com arrogância. Não levanto bandeiras doutrinárias com violência. Aprendi que o mistério de Deus é maior do que qualquer sistema teológico. Que ele não se limita às nossas caixinhas. Que ele age onde quer, como quer, através de quem ele quer. Caio tem 10 anos agora. Ele enxerga cada detalhe do mundo, cada cor, cada forma, cada movimento. E quando alguém pergunta como foi curado, ele responde com aquela simplicidade que só uma criança tem. Foi Deus. E ele não está preso nas nossas regras. Eu sorrio toda vez que ouço isso, porque é a mais pura verdade. Deus não está preso. Nunca esteve. Quem estava presa era eu. Presa nas minhas convicções. Nas minhas certezas. No meu orgulho. E ele precisou me quebrar completamente para me libertar. Ainda tenho perguntas. Ainda tenho dúvidas. Ainda luto com contradições teológicas que não consigo resolver. Mas aprendi a viver com isso. Aprendi que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar mesmo quando as respostas não vêm. É sobre amar mesmo quando não entendemos. É sobre se curvar diante do mistério e reconhecer que somos pequenos demais para compreender a imensidão de Deus. Minha relação com Vinícius melhorou. Ele viu minha transformação. Viu minha luta. E me apoiou em cada passo. Disse que a mulher que ele casou era forte, mas distante. E que a mulher que ele vive hoje é mais fraca, mas mais próxima. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu tinha trocado a força do orgulho pela fragilidade da humildade. E isso me tornou mais humana, mais acessível, mais real. A igreja hoje é menor. Muita gente saiu. Mas as pessoas que ficaram estão mais unidas. Mais abertas, mais dispostas a questionar sem medo de serem julgadas. Criamos um espaço onde as dúvidas são bem-vindas, onde as perguntas não são vistas como falta de fé, mas como parte do processo de crescimento. Recebi críticas de líderes de outras igrejas. Disseram que eu estava promovendo sincretismo, que estava abrindo portas para o engano, que estava traindo o evangelho. Ouvi tudo em silêncio. Não rebati. Não me defendi. Apenas contei minha história. E deixei que cada um tirasse suas próprias conclusões. Tem gente que me evita até hoje. Que atravessa a rua quando me vê. Que fala mal de mim nas redes sociais. Eu entendo. Porque eu já fui essa pessoa. Já julguei. Já condenei. Já me senti superior. Então não guardo rancor. Apenas oro para que elas não precisem passar pelo que eu passei para aprender o que aprendi. Há algo que percebi nesses últimos meses. Algo que mudou não só a forma como vejo a fé, mas como vejo as pessoas. Passei anos acreditando que meu papel era corrigir, endireitar,
apontar erros. Achava que ser profeta significava ser guardião da verdade, e que guardar a verdade significava atacar tudo o que fosse diferente. Mas depois de tudo, entendi que meu papel nunca foi esse. Meu papel sempre foi amar, consolar, apontar para Jesus, não para minha interpretação de Jesus. E essa mudança me custou caro. Perdi amizades de anos. Perdi meu lugar de destaque. Perdi a admiração que as pessoas tinham por mim. Mas ganhei algo que nunca tinha tido. Paz. Uma paz que não depende de estar certa. Que não depende de ser reconhecida. Que não depende de ter respostas. É uma paz que vem de saber que estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Mesmo que esse lugar seja muito menor do que eu imaginava. Caio começou a fazer perguntas profundas. Perguntas que uma criança de 10 anos normalmente não faz. Ele pergunta sobre Deus, sobre o céu, sobre por que ele foi curado e outras pessoas não são. Eu não tenho respostas prontas para ele. Apenas digo que não sei, que também me pergunto isso, e que tudo bem não saber. Um dia, ele me disse algo que me fez parar. Mãe, eu acho que fui curado não só por mim, mas por você também. Olhei para ele sem entender. Ele continuou. Você precisava ver que Deus é maior do que o que você achava. E eu fui o jeito que ele encontrou de te mostrar isso. Aquelas palavras me atingiram com uma força que eu não esperava, porque eram verdadeiras. O milagre não tinha sido só para Caio. Tinha sido para mim. Para quebrar minhas certezas. Para me tirar do lugar de controle. Para me ensinar que Deus não precisa da minha aprovação para agir. Comecei a reparar em coisas que nunca tinha reparado antes. Na gentileza das pessoas comuns. Na fé silenciosa de quem não prega, mas vive. Na beleza de uma devoção simples, sem grandes palavras, sem grandes gestos. Percebi que tinha passado anos desprezando algo que eu nem conhecia de verdade. Fiz amizade com algumas pessoas católicas. Não para debater teologia. Apenas para conviver. Para conhecer. Para aprender. Uma delas, Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos, me ensinou mais sobre fé do que muitos pregadores famosos. Ela não teorizava. Apenas vivia. Servia. Amava. Um dia, perguntei a ela como ela conseguia ter tanta paz. Eu não tento entender tudo, filha. Eu só confio. E quando não consigo confiar, eu entrego. E quando não consigo entregar, eu choro. E depois eu recomeço. Aquela simplicidade me desarmou. Passei anos complicando a fé, transformando-a em um sistema rígido de regras e doutrinas. Dona Maria me mostrou que fé é outra coisa. É entrega. É confiança. É recomeço. Voltei ao ministério de forma diferente. Não ministro mais com pompa. Não subo ao púlpito com voz imponente. Às vezes, ministro sentada, conversando, ouvindo mais do que falando. E percebi que as pessoas se abrem mais quando não se sentem julgadas. Quando não sentem que precisam performar espiritualmente. Uma jovem veio falar comigo há algumas semanas. Ela estava grávida, solteira, com medo de ser expulsa da igreja. Eu a abracei. Disse que ela não seria expulsa. Que Deus não a abandonou. Que ela não era um erro. Ela chorou nos meus braços por quase 1 hora. Quando saiu, ela disse que era a primeira vez que alguém na igreja a tratava como gente, não como problema. Isso me partiu o coração. Porque percebi quantas pessoas eu tinha tratado como problemas. Quantas vezes eu tinha dado respostas prontas em vez de abraços. Quantas vezes eu tinha defendido a doutrina em vez de acolher a dor. Vinícius me disse outro dia que eu estou mais leve. Que meu rosto mudou. Que eu sorrio mais. Eu não tinha percebido. Mas ele está certo. Carregar certezas absolutas é pesado. Ter que estar sempre certa. Sempre firme. Sempre inabalável. Agora,
Eu posso ser frágil. Posso duvidar. Posso mudar de ideia. E isso não faz de mim uma profeta pior. Faz de mim uma pessoa melhor. Às vezes, ainda me pego querendo julgar, querendo corrigir. É um hábito de anos que não morre de uma hora para outra. Mas agora eu percebo quando isso acontece. E escolho diferente. Escolho ouvir em vez de falar. Escolho acolher em vez de corrigir. Escolho amar em vez de condenar. Luciana me disse que eu finalmente pareço a irmã que ela sempre quis ter. Isso me emocionou mais do que eu esperava. Porque durante anos, eu fui a irmã que julgava, que cobrava, que se sentia superior. Agora, eu sou apenas irmã, apenas amiga, apenas companheira de caminho. Caio desenha muito. Ele descobriu que gosta de arte. Pinta paisagens, rostos, cenas que ele vê na rua. Cada desenho é uma celebração da visão que ele ganhou. E cada vez que olho para os desenhos dele, lembro do dia em que tudo mudou. Do dia em que meu orgulho foi quebrado. Do dia em que aprendi que Deus age onde Ele quer. Não sei como será o futuro. Não sei se vou continuar nessa igreja. Não sei se meu ministério vai crescer ou diminuir. Não sei se vou enfrentar mais rejeição ou mais aceitação. Mas aprendi que não preciso saber. Preciso apenas caminhar. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Você já se sentiu assim também? Como se precisasse ter todas as respostas, mas no fundo sabia que não tinha. Como se o peso de estar sempre certo fosse grande demais para carregar. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente os sinais que ignorei. Os avisos que desprezei. As vozes que silenciei. Minha irmã tentou me mostrar algo. Meu marido tentou me alertar sobre a dureza do meu coração. Até Caio, na sua inocência, tentou me dizer que havia algo maior acontecendo nos sonhos dele. Mas eu estava tão convencida da minha verdade que me tornei surda para tudo mais. A cegueira de Caio sempre foi física, mas a minha era espiritual. E essa é a pior de todas. Porque a pessoa que não enxerga com os olhos sabe que precisa de ajuda. Mas a pessoa que não enxerga com o coração acha que vê perfeitamente. Acha que está certa. Que está acima. Que está protegida por suas convicções. Lembro de uma pregação que fiz anos atrás. Falei sobre os fariseus. Sobre como eles eram religiosos, mas não conheciam a Deus. Sobre como eram rígidos, mas não tinham amor. Eu apontei o dedo para aqueles homens de 2000 anos atrás, sem perceber que estava descrevendo a mim mesma. Era mais fácil condenar os fariseus antigos do que reconhecer o fariseu que eu tinha me tornado. A transformação não veio de uma hora para outra. Não foi um momento mágico de iluminação. Foi um processo doloroso. Um desconstruir lento de tudo o que eu achava que sabia. Cada pedra que caía doía. Cada certeza que se desfazia me deixava mais vulnerável. Mas era necessário. Porque só depois que tudo desmoronou é que pude reconstruir sobre uma base mais sólida. Hoje, quando ministro, falo menos e ouço mais. Percebi que as pessoas não precisam de respostas prontas. Precisam de espaço para processar. Precisam de alguém que caminhe ao lado delas, não alguém que as empurre para onde acha que elas devem ir. Meu ministério diminuiu em tamanho, mas cresceu em profundidade. Algumas pessoas da antiga congregação voltaram. Não todas, mas algumas. Elas disseram que precisavam de tempo para processar, para entender, para decidir se ainda queriam fazer parte de uma igreja que permitia questionamentos. Quando voltaram, não voltaram como antes. Voltaram mais abertas, mais dispostas a dialogar, mais humanas. Criamos um grupo de estudos onde podemos fazer perguntas sem medo, onde podemos discordar sem brigar, onde podemos duvidar sem ser expulsos. Tem sido libertador, para mim e para todos. Descobrimos que a fé não precisa ser frágil, que ela sobrevive aos questionamentos, que, na verdade, ela se fortalece quando é testada honestamente.
Caio participa às vezes. Ele faz perguntas que deixam os adultos sem palavras. Perguntas simples, mas profundas. Tipo, se Deus é amor, por que a gente briga tanto sobre quem está certo? Ninguém tem uma resposta boa para isso. E está tudo bem. Vinícius voltou a pregar. Ele tinha se afastado do púlpito nos últimos anos. Dizia que não sabia mais o que falar. Mas agora, com tudo que passamos, ele encontrou uma nova voz. Uma voz mais suave, mais quebrantada, mais real. As pessoas se conectam com ele de uma forma que nunca se conectaram antes. Reconciliei-me com várias pessoas que tinha magoado ao longo dos anos. Pedi perdão para uma mulher que eu tinha exposto publicamente por causa de um pecado. Ela me perdoou, mas disse que as marcas ainda doem. Entendi. O perdão não apaga as consequências. Apenas abre caminho para a cura. Pedi perdão para um casal que eu tinha separado. Eu disse a eles que o casamento estava amaldiçoado porque a esposa tinha vindo do catolicismo. Eles quase se divorciaram por causa das minhas palavras. Felizmente, não o fizeram. Quando fui até eles, choraram comigo. Disseram que tinham me perdoado há tempos, mas que nunca esperaram que eu fosse pedir desculpas. Cada pedido de perdão me libertou um pouco mais. Percebi que carregar culpa sem reconhecê-la é um peso insuportável. Mas reconhecer a culpa, pedir perdão e aceitar as consequências traz uma leveza que eu nunca tinha experimentado. Minha relação com Deus mudou completamente. Antes, eu via Deus como um general. Alguém que dava ordens e esperava a obediência cega. Alguém que recompensava os certos e punia os errados. Agora, vejo Deus como um pai. Alguém que acolhe, que ensina, que corrige com amor, não com ira. Oro de forma diferente. Não oro mais com aquelas orações longas e rebuscadas. Oro com simplicidade. Às vezes, apenas uma palavra. Obrigada. Socorro. Desculpa. E sinto que ele ouve. Não porque minhas palavras são bonitas, mas porque meu coração está aberto. Aprendi que o silêncio de Deus não é ausência. Às vezes, ele se cala porque quer que aprendamos a ouvi-lo de outras formas. Através das pessoas, das circunstâncias, dos milagres silenciosos que acontecem todos os dias e que ignoramos porque esperamos algo espetacular. O milagre de Caio foi espetacular. Mas os milagres diários que acontecem na minha casa são igualmente poderosos. O milagre de um casamento restaurado. O milagre de um coração que aprende a perdoar. O milagre de uma fé que sobrevive à crise. Esses milagres não aparecem em manchetes, mas transformam vidas. Há poucas semanas, recebi uma carta de uma mulher que tinha saído da igreja depois do meu testemunho. Ela escreveu dizendo que estava com raiva de mim por meses, que achava que eu tinha traído tudo o que pregávamos, mas que recentemente passou por uma situação parecida, e que finalmente entendeu. Ela pediu desculpas, disse que voltaria, e voltou. Histórias como essa me lembram que cada pessoa tem seu próprio tempo, seu próprio processo, e que eu não posso forçar ninguém a ver o que eu vejo. Posso apenas viver o que aprendi, e confiar que minha vida vai falar mais alto do que minhas palavras. Caio me perguntou outro dia se eu me arrependo de ter sido tão dura antes. Eu me arrependo de ter magoado pessoas, mas não me arrependo do caminho, porque foi ele que me trouxe até aqui. Ele pensou por um momento. Depois disse: então você acha que Deus usou até os seus erros? Eu acho que Deus usa tudo, filho, até os nossos erros, talvez especialmente os nossos erros. Ele sorriu, voltou para os desenhos, e eu fiquei ali, pensando em como a sabedoria às vezes vem da boca das crianças. Estou sentada agora na varanda de casa. O sol está se pondo. Caio está no quintal, brincando com o cachorro que ganhamos há alguns meses. Ele para de vez em quando para observar o céu, para ver as cores mudando, para absorver cada detalhe que seus olhos agora conseguem capturar.
Vinícius está ao meu lado, segurando minha mão. Penso em tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. Tudo o que perdi. Tudo o que ganhei. E percebo que não trocaria essa versão de mim por nada. A versão antiga era forte, mas vazia. A versão atual é frágil, mas cheia. Cheia de graça. Cheia de amor. Cheia de uma compreensão que só vem através da dor. Recebi um convite semana passada. Um encontro interreligioso. Cristãos de várias denominações, católicos, espíritas, até pessoas de outras religiões. O tema é Fé Além das Fronteiras. Há 2 anos, eu teria rasgado esse convite. Hoje, aceitei. Vou ouvir. Vou aprender. Vou dialogar. Não para mudar de fé, mas para entender que Deus é maior do que qualquer religião consegue conter. Sei que vou enfrentar críticas por isso. Já estou enfrentando. Recebi mensagens dizendo que estou perdida, que fui enganada, que o diabo me cegou. Leio tudo com tristeza, não com raiva, porque sei que essas pessoas são o que eu era, e sei que só vão entender quando passarem pelo que eu passei. Minha oração hoje é diferente. Não oro mais para que Deus confirme minhas convicções. Oro para que Ele me mostre onde ainda estou errada, onde ainda preciso crescer, onde ainda há orgulho escondido dentro de mim. É uma oração perigosa, porque sei que Ele vai responder, e sei que a resposta pode doer, mas escolho a dor do crescimento em vez do conforto da estagnação. Escolho a incerteza da busca em vez da falsa segurança das respostas prontas. Escolho o amor que acolhe em vez da verdade que condena. Caio grita do quintal, apontando para o céu. Mãe, olha! Um pássaro. Ele é vermelho e amarelo. Vinícius ri. Eu rio também. São esses momentos simples que me lembram do milagre. Não o milagre espetacular da cura, mas o milagre cotidiano de ver meu filho experimentando o mundo, de ver o encantamento nos olhos dele, de saber que Deus foi bom, mesmo quando eu não merecia. Levanto-me. Caminho até Caio. Abraço ele por trás. Olhamos juntos para o pássaro que agora está empoleirado no muro. Ele vira o rosto para mim. Mãe, você acha que as pessoas que saíram da igreja vão voltar um dia? Algumas vão, outras não. E está tudo bem. Mas você não fica triste? Fico, mas entendo. Cada um tem seu próprio caminho. E às vezes, os caminhos se separam por um tempo. Ele pensa por um momento. Depois pergunta: e o seu caminho? Para onde ele está indo? Olho para ele. Para aqueles olhos que já foram cegos e agora enxergam. Para aquele menino que me ensinou mais sobre fé do que todos os livros de teologia que li na vida. Sorrio. Meu caminho está indo para onde Deus quiser me levar. E eu finalmente estou em paz com isso. Ele sorri de volta. Me abraça. E ficamos ali, os dois, observando o pássaro até ele voar para longe. Vinícius se junta a nós. Ficamos os 3 abraçados, vendo o sol desaparecer no horizonte. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se meu ministério vai crescer ou acabar. Não sei se vou enfrentar mais rejeição ou mais aceitação. Não sei quantas outras certezas vão desmoronar. Mas sei uma coisa. Sei que Deus não está preso nas nossas regras. Que Ele age onde quer, como quer, através de quem Ele quer. E sei que Ele me ama. Mesmo quando eu estava errada. Mesmo quando eu machucava pessoas em nome da verdade. Mesmo quando eu usava meu dom para julgar em vez de amar. Ele nunca me abandonou. Apenas esperou pacientemente que eu parasse de gritar para que pudesse ouvir sua voz suave. Hoje, não prego mais com gritos. Não defendo mais a verdade com socos. Não construo mais muros entre nós e eles. Construo pontes. Abro portas. Estendo as mãos. E descobri que há muito mais poder nisso do que em todas as minhas antigas convicções somadas.
A noite caiu completamente agora. As estrelas começam a aparecer. Caio as aponta, uma por uma, perguntando os nomes. Respondo o que sei. Invento o que não sei. Ele ri. Vinícius também. E ali, naquele momento simples, naquela varanda comum, naquela noite como tantas outras, sinto a presença de Deus de uma forma que nunca senti antes. Não é algo espetacular. Não há línguas estranhas. Não há profecias. Não há manifestações sobrenaturais. Há apenas paz. Uma paz profunda, completa, inabalável. A paz de quem finalmente entendeu que não precisa ter todas as respostas, que não precisa estar sempre certa, que não precisa carregar o mundo nas costas. A paz de quem aprendeu que Deus é grande o suficiente para cuidar de tudo, e que eu posso simplesmente ser mãe, ser esposa, ser profeta, ser humana, ser falha, ser perdoada, ser amada. E isso é mais do que suficiente. Passaram-se 6 meses desde aquela noite na varanda. 6 meses de aprendizado contínuo, de tropeços, de acertos, de pequenas vitórias que antes eu nem notaria, mas que agora celebro como tesouros preciosos. A igreja mudou. Não apenas em estrutura, mas em essência. O ambiente ficou mais leve. As pessoas riem mais. Choram mais também. Mas são lágrimas verdadeiras, não aquelas lágrimas performáticas que eu via antes nos cultos de avivamento. São lágrimas de quem realmente está sentindo algo, de quem está processando dores reais, de quem está encontrando cura genuína. Criamos um ministério de acolhimento. Não é nada grandioso. Apenas um grupo de pessoas disponíveis para ouvir, para abraçar, para estar presente, sem julgamentos, sem respostas prontas, apenas presença. Descobrimos que isso é mais poderoso do que 1000 pregações inflamadas. Uma jovem chegou há 3 semanas. Ela tinha saído de uma denominação extremamente rígida. Estava confusa, machucada, cheia de culpa por coisas que nem eram pecado. Sentei com ela por horas. Ouvi sua história. Chorei com ela. Não tentei consertá-la. Apenas estive ali. Na semana seguinte, ela voltou. Disse que pela primeira vez em anos se sentiu vista. Não como um projeto. Não como alguém que precisava ser corrigido. Mas como uma pessoa. Aquilo mexeu comigo. Porque percebi quantas pessoas eu tinha tratado como projetos. Como almas a serem salvas. Como números a serem adicionados ao reino. Vinícius começou um podcast. Nada muito elaborado. Apenas conversas honestas sobre fé, dúvidas, desconstrução e reconstrução. Ele me convidou para participar do primeiro episódio. Contamos nossa história. A repercussão foi surpreendente. Pessoas de todo o Brasil mandaram mensagens, dizendo que se identificaram, que também estavam passando por processos parecidos, que se sentiam sozinhas até ouvir nosso relato. Percebemos que há milhares de pessoas nesse limbo, pessoas que não se encaixam mais nas igrejas tradicionais, mas que também não querem abandonar a fé. Pessoas cansadas de respostas prontas, mas sedentas por algo real. Pessoas como eu era, como Vinícius era, como tantos outros são. Decidimos fazer uma série de encontros. Não cultos. Encontros. Sem estrutura formal. Sem púlpito. Sem hierarquia. Apenas cadeiras em círculo e espaço para falar. Para perguntar. Para duvidar. Para crer de forma diferente. O primeiro encontro teve 12 pessoas. O segundo, 23. O terceiro, 48. Não estamos fazendo propaganda. É tudo boca a boca. Pessoas que encontraram um espaço seguro e convidaram outras que também precisavam desse espaço. Caio começou a compor músicas. Ele descobriu que tem ouvido musical. Aprende melodias rapidamente. Cria letras simples, mas profundas.
Uma das músicas que ele compôs diz assim: eu não via, mas sentia. Agora vejo e entendo. Deus sempre esteve aqui, mesmo quando eu não sabia. Cantamos essa música num dos encontros. Não tinha instrumentos, apenas vozes. Mas a unção que desceu naquele lugar foi palpável. Pessoas choravam. Outras levantavam as mãos. Não por obrigação. Não porque alguém mandou. Mas porque algo genuíno estava acontecendo. Uma senhora veio falar comigo depois. Ela tinha mais de 60 anos. Passou a vida inteira na igreja. Sempre obedeceu todas as regras. Nunca questionou nada. Mas nos últimos anos, começou a se sentir vazia. Achava que estava perdendo a fé. Até que ouviu nossa história. Eu achei que estava sozinha. Achei que era a única que duvidava, que questionava. Agora vejo que não estou sozinha. E que duvidar não significa que eu não amo a Deus. Significa que eu o amo o suficiente para querer conhecê-lo de verdade, não apenas seguir tradições. Abracei aquela senhora por longos minutos. Senti o peso que ela carregava. O medo de ser julgada. A culpa por questionar. Sussurrei no ouvido dela: você nunca esteve sozinha. Deus estava com você o tempo todo. E está agora. Reconciliei-me com o pastor da igreja que me afastou anos atrás. Ele tinha ouvido sobre o que estava acontecendo aqui. Veio me visitar. Pediu desculpas por ter me afastado de forma tão abrupta. Disse que na época achou que estava protegendo a igreja, mas que agora percebia que estava apenas protegendo uma estrutura. Perdoei ele. Não foi difícil, porque entendi que ele também estava fazendo o melhor que sabia fazer com o entendimento que tinha. Assim como eu estava quando julguei tantas pessoas. Conversamos por horas. Ele me contou sobre suas próprias dúvidas, sobre as pressões que sofria como líder, sobre o medo de perder controle, de perder pessoas, de perder relevância. Convidei ele para os encontros. Ele disse que ia pensar. 3 semanas depois, apareceu. Sentou no círculo como todos os outros, sem crachá de pastor, sem posição de destaque, apenas como alguém que também estava buscando. No final, ele agradeceu. Disse que há anos não se sentia tão livre numa reunião de igreja. Luciana trouxe algumas amigas católicas para um dos encontros. Fiquei nervosa no começo. Não sabia como as pessoas da minha igreja reagiriam. Mas a reação foi linda. Houve curiosidade, perguntas respeitosas, trocas genuínas. Uma das amigas dela contou sobre sua devoção a Nossa Senhora. Não como algo que substitui Jesus, mas como algo que a aproxima dele. Ouvi com atenção, sem defensiva, sem necessidade de corrigir. Apenas ouvi. E entendi. Entendi que a forma como ela se relaciona com Deus é diferente da minha, mas que ambas são válidas, que ambas levam ao mesmo lugar, ao mesmo amor, à mesma graça. No final do encontro, oramos juntos, católicos e evangélicos, cada um à sua maneira, mas unidos no mesmo propósito. Foi um dos momentos mais poderosos que já vivi, não pela pompa, mas pela simplicidade, pela união, pelo amor que transcendeu as diferenças. Caio perguntou se pode convidar amigos da escola. Alguns não têm religião, outros têm religiões diferentes. Ele quer que eles conheçam a igreja legal, como ele chama. Autorizei sem hesitar, porque aprendi que Deus não tem medo da diversidade. Só nós temos. Recebi uma carta anônima semana passada. Alguém me chamou de falsa profeta. Disse que eu estava levando pessoas para o inferno, que eu tinha me vendido ao ecumenismo, que eu seria julgada por Deus. Li a carta inteira. Senti tristeza, não pela acusação, mas pela pessoa que escreveu, pela prisão em que ela vive.
pela rigidez que a impede de experimentar a liberdade que Cristo oferece. Orei por essa pessoa. Não orei para que ela mudasse de opinião sobre mim. Orei para que ela encontrasse paz. Para que ela descobrisse que Deus é muito maior do que suas doutrinas conseguem conter. Para que ela não precise passar pelo que eu passei para aprender o que aprendi. Vinícius me perguntou se eu tinha medo do futuro. Se eu temia que tudo isso desmoronasse. Que as pessoas se dispersassem. Que voltássemos à estaca zero. Pensei antes de responder. Eu não tenho medo. Porque isso aqui nunca foi meu. Nunca foi nosso. Se Deus quiser que continue, vai continuar. Se Ele tiver outros planos, vamos seguir esses planos. Aprendi que tentar controlar as coisas só traz ansiedade. Entregar traz paz. Ele sorriu. Concordou. Nos últimos meses, nossa parceria ficou mais forte. Não apenas como casal, mas como colaboradores. Ele me completa onde eu falho. Eu o completo onde ele hesita. Juntos, estamos construindo algo que nenhum dos dois conseguiria construir sozinho. Hoje completam 2 anos desde o dia em que Caio foi curado. Decidimos voltar à Basílica. Dessa vez, não apenas nós 3. Levamos um grupo de 15 pessoas. Alguns da igreja, outros dos encontros, alguns católicos, outros evangélicos. Todos unidos pelo desejo de agradecer, de celebrar, de reconhecer que Deus age de formas misteriosas. A viagem foi diferente. Havia alegria no ar, conversas profundas, risadas genuínas. Caio estava animado. Ele queria ver tudo de novo, comparar suas memórias com a realidade. Vinícius dirigia com um sorriso no rosto. Eu olhava pela janela, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que aconteceu. Quando chegamos, entramos juntos. Não havia missa naquele horário. Apenas o silêncio reverente de quem estava ali em oração pessoal. Nos espalhamos pelo espaço. Cada um encontrou seu próprio canto, seu próprio momento, sua própria forma de se conectar com o sagrado. Fui até a imagem de Nossa Senhora. A mesma onde Caio foi curado. Ajoelhei-me, não para adorá-la, mas para agradecer. Agradecer por tudo o que aquele lugar representou na minha vida. Pela quebra do meu orgulho. Pela restauração da minha fé. Pela cura do meu filho. Pela transformação completa da minha forma de ver Deus e as pessoas. Caio veio e se ajoelhou ao meu lado. Colocou a mão nos pés da estátua de novo. Fechou os olhos. Ficou assim por alguns minutos. Quando abriu os olhos, eles estavam cheios de lágrimas. Mãe, eu lembro daquele dia. Lembro de tocar aqui e sentir algo que nunca tinha sentido antes. Era como se o céu inteiro estivesse dentro de mim. E de repente, eu vi. Vi tudo. Vi você. Vi o Pai. Vi o mundo. Abracei ele. Choramos juntos. Vinícius se juntou a nós. Ficamos os 3 ali, abraçados, chorando lágrimas de gratidão. Não apenas pela cura física de Caio, mas pela cura emocional e espiritual de toda a nossa família. Uma das mulheres do grupo veio até nós. Ela tinha trazido flores. Colocou as flores aos pés da imagem e disse: obrigada por nos ensinar que Deus não está limitado às nossas caixinhas. Que Ele age onde quer, como quer. E que o nosso papel é apenas reconhecer sua mão, não tentar controlar seus métodos. Todos concordaram. Formamos um círculo ali mesmo. Sem combinar. Sem planejar. Apenas aconteceu. Cada pessoa compartilhou algo. Uma palavra. Uma oração. Um agradecimento. Foi simples. Foi profundo. Foi real. Ao sair, encontrei Dona Maria, a senhora católica que tinha me ensinado tanto sobre fé simples. Ela estava acendendo uma vela. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Nos abraçamos como velhas amigas. Você voltou, ela disse.
Voltei. E trouxe amigos. Deus é bom, filha. Ele sempre foi. A gente é que demora para perceber. Rimos juntas. Apresentei ela para o grupo. Ela conversou com cada um, com aquela simplicidade e sabedoria que só quem viveu muito tem. Antes de irmos embora, ela segurou minha mão e disse: continue fazendo o que você está fazendo. Continue abrindo portas. Continue construindo pontes. O mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que não têm medo de amar além das diferenças. Aquelas palavras ficaram comigo. No caminho de volta, pensava nelas repetidamente. Continue abrindo portas. Continue construindo pontes. É isso que quero fazer pelo resto da minha vida. Não importa o custo. Não importa a oposição. Não importa quantas pessoas me rejeitem ou me critiquem. Porque aprendi que vale a pena. Vale a pena perder a aprovação de alguns para ganhar a autenticidade de uma fé genuína. Vale a pena ser mal interpretada para viver com integridade. Vale a pena ser chamada de herege para experimentar a liberdade que Cristo realmente oferece. Hoje à noite, fizemos uma celebração em casa. Nada formal. Apenas amigos próximos. Comida simples. Conversas profundas. Risadas altas. Caio tocou algumas músicas que compôs. As pessoas cantaram junto. Não havia performance. Apenas comunhão. Em determinado momento, alguém sugeriu que cada pessoa compartilhasse algo pelo qual era grata. Começamos a circular. Quando chegou minha vez, olhei ao redor. Para aquelas pessoas que tinham se tornado tão especiais. Para meu marido, que nunca desistiu de mim. Para meu filho, que me ensinou mais do que eu jamais ensinei a ele. Eu sou grata pela queda. Eu sei que soa estranho, mas sou grata por ter perdido tudo. Porque foi na perda que encontrei o que realmente importa. Encontrei humildade. Encontrei amor. Encontrei uma fé que não depende de estar certa, mas de confiar. Sou grata por ter sido quebrada. Porque foi na quebra que fui reconstruída de forma mais bela. Houve silêncio por alguns segundos. Depois, aplausos. Não aqueles aplausos performáticos de igreja, mas aplausos genuínos. De quem entendeu. De quem se identificou. De quem também está no mesmo processo. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, sentei na varanda de novo. Vinícius trouxe 2 xícaras de chá. Sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas apreciando a noite. Você acha que chegamos onde Deus queria? Ele perguntou. Eu acho que ainda estamos chegando. Acho que nunca vamos chegar completamente. Porque fé é caminho, não destino. É processo, não produto final. E estou em paz com isso. Ele concordou. Bebemos nosso chá em silêncio. Caio saiu para a varanda. Sentou entre nós. Olhou para o céu estrelado. Depois, virou para mim. Mãe, você acha que outras pessoas vão passar pelo que você passou? Eu acho que sim, filho. Eu acho que Deus está fazendo isso em muita gente. Quebrando certezas para construir fé genuína. Derrubando muros para construir pontes. E você vai ajudar essas pessoas. Vou. Enquanto eu tiver fôlego, vou. Porque sei como é doloroso passar por isso sozinha. E ninguém deveria passar sozinho. Ele sorriu. Encostou a cabeça no meu ombro. Vinícius colocou o braço ao redor de nós dois. Ficamos assim, os 3, olhando para as estrelas, sentindo a presença de Deus de uma forma que palavras não conseguem descrever. Não é uma presença barulhenta. Não é espetacular. Não há manifestações sobrenaturais visíveis. Mas está ali. Real. Palpável. Transformadora. E isso é mais do que suficiente. Penso em tudo o que perdi. Minha posição de destaque. Minha reputação de profeta infalível. O respeito de muitas pessoas. A segurança das certezas absolutas.
Perdi tudo isso. E não sinto falta de nada. Porque ganhei algo infinitamente mais valioso. Ganhei autenticidade. Ganhei relacionamentos genuínos. Ganhei uma fé que sobrevive às dúvidas. Ganhei a liberdade de ser humana. De errar. De aprender. De crescer. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar tudo isso, eu não voltaria. Porque foi justamente através da dor que encontrei a plenitude. Foi através da perda que encontrei o que realmente vale a pena. Foi através da humilhação que encontrei a verdadeira honra. Caio está quase dormindo agora. Vinícius o carrega para dentro. Eu fico mais um pouco na varanda, olhando para a noite, ouvindo os sons da vizinhança, sentindo o vento fresco no rosto. E agradeço. Agradeço por cada lágrima derramada. Por cada noite insone, por cada momento de desespero, porque todos eles me trouxeram até aqui, até esse lugar de paz, de aceitação, de amor incondicional. Talvez você também esteja passando por um processo de desconstrução. Talvez também esteja perdendo certezas que um dia pareciam inabaláveis. Talvez também esteja sendo julgado por questionar, por duvidar, por buscar algo mais profundo. Se for o caso, quero que saiba, você não está sozinho. E o que você está sentindo não é falta de fé. É fé sendo refinada. É fé sendo purificada. É fé sendo transformada de algo superficial em algo profundo. Não desista. Continue caminhando. Continue questionando. Continue buscando. Porque no fim, você vai encontrar algo muito maior do que perdeu. Vai encontrar um Deus que é infinitamente maior do que qualquer doutrina consegue conter. Um amor que é mais vasto do que qualquer denominação consegue limitar. Uma graça que é mais profunda do que qualquer teologia consegue explicar. E quando você chegar lá, vai entender que valeu a pena. Cada lágrima, cada dúvida, cada momento de solidão. Tudo vai fazer sentido. E você vai agradecer, assim como eu agradeço agora. Entro para casa, fecho a porta, apago as luzes, subo para o quarto. Vinícius já está dormindo. Caio também. Deito na cama, fecho os olhos e antes de dormir, sussurro uma última oração. Obrigada por tudo, pelo que foi, pelo que é, pelo que ainda será. Obrigada por não desistir de mim, por me quebrar quando foi necessário, por me restaurar quando chegou o tempo. Obrigada por me ensinar que você é maior. Sempre foi, sempre será. Amém. E durmo, com uma paz que não depende de circunstâncias, que não depende de respostas, que não depende de estar certa. Uma paz que vem de saber que estou exatamente onde preciso estar, nos braços de um Deus que me ama, que sempre me amou, que sempre vai me amar. E isso, no fim, é tudo que realmente importa.